Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Fabiola Santos, sou pedagoga, professora de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional. E eu criei esse espaço aqui justamente para ajudar você que está se preparando para concurso público na área de educação. E na aula de hoje nós vamos estudar um tema aí que é super importante e que recorrente cai em provas de concurso, mas que também é super relevante para que você entenda para a sua prática, né? Eu sempre gosto de aliar para além dos seus estudos. Quando você já estiver lá exercendo a sua função, vai ser de suma importância você saber os campos de experiência da educação infantil, tá? A BNCC, sabem o que é a BNCC? Sabe como ela está organizada? Sabe como ela está estruturada e dividida? Então, fica aqui que a gente vai descobrir. Pessoal, olha só, preparei para vocês aqui um slide simples, né? Mas eu sempre gosto de começar pelo começo. Eu sempre começo pelo início. E o início aqui é justamente saber, entender do que se trata essa BNCC. Vamos ver se vai dar certo com essa cozinha aqui. É justamente entender o que é a BNCC. Então, BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, né? E aí a gente conhece ela como essa sigla. O que é importante a gente saber? É que ela é um documento normativo e orientador. O que significa esse ponto de ser um documento normativo? É que ela tem a força de lei, significa que é obrigatório, que tudo que está ali é obrigatório que se cumpra. Outro ponto importante, nós vamos falar sobre ele já já, talvez eu já vá lá para o último aqui, ó, para a última setinha que eu destaquei para vocês. Vamos falar logo dele, ó. Serve como uma referência obrigatória para a elaboração dos currículos da rede de ensino e dos projetos pedagógicos da escola. O que significa, pessoal? Que a BNCC, ela não é um currículo, ela vai servir de referência obrigatória para a elaboração e construção dos currículos. Então, quem estuda comigo está mais que consolidado isso. A BNCC, ela não é currículo, ela serve como uma referência para a elaboração dos currículos. Quem constrói os currículos? As redes de ensino, os estados, os municípios são esses que constroem aí os seus currículos. Então, de uma vez por todas, a BNCC não é currículo, tá bom? Então, ela é uma referência obrigatória. Por quê? Porque ela é um documento normativo e orientador da educação básica. E aí, a gente lembra o que é educação básica? A educação básica é composta aí de 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre campos de experiências. E aí a gente vai falar sobre especificamente a etapa de educação infantil, uma vez que os campos de experiências eles são estruturados apenas na BNCC da educação infantil, tá bom? Então, a BNCC define os direitos de aprendizagens e objetivos do desenvolvimento que todos os alunos devem alcançar em cada etapa da educação básica. Então, ela vai definir lá quais são os direitos, os objetivos de aprendizagem. Outro ponto que eu não coloquei aqui, mas que é importante, é que ela é organizada, né, em competências. Ela quer que aquele estudante, para além do que ele sabe, né, ele sabe, mas sabe fazer. O desenvolvimento de competências, é aquela questão prática. A gente viveu uma era em que os conteúdos que eram ensinados na escola, eles eram exclusivos para a escola. Quem nunca já se perguntou assim, o que eu vou fazer com isso na minha vida? Na minha vida, para que eu vou usar esse conteúdo? E aí a BNCC ela rompe com isso e ela traz justamente o quê? Que tudo que se aprende na escola, ele tem que aprender para que ele vivencie na vida dele, no cotidiano, no dia a dia. Então, eu consigo levar isso para a minha vida, para o meu social, para o meu dia a dia, para a minha prática. Então, mais do que o saber, é o saber fazer. E, obviamente, com crianças pequenas,
a BNCC precisa ser estruturada de uma outra forma. Então, vamos entender aqui essa estrutura da BNCC. Para a educação infantil, ela organizou, né, em campos de experiência, né, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje. E para o ensino fundamental e médio, eles não estão organizados em campos de experiências, mas em componentes curriculares, áreas do conhecimento, habilidades essenciais. Então, aqui você já percebe, né, uma diferença aí nessa estrutura, nessa organização. Já foi olhado ali para a infância, para a criança, com particularidades, ou seja, essa criança ela precisa desenvolver as competências dela, mas não a partir de uma área de um conhecimento, não a partir de língua portuguesa, de matemática, história, geografia, ciências, mas ela vai desenvolver a partir das vivências dela, do corpo dela, seja ela vai viver, né, interagindo, das interações que ela faz, ou com os outros, né, com outra criança, com um adulto, ou também com o meio. Então, a BNCC está ligada aí para essas particularidades, tá bom? Então, foi estruturado assim. Então, o foco da nossa aula hoje está aqui, nos campos de experiência. Então, vamos entender aqui como é que está estruturada, né, essa BNCC Educação Infantil. Eu trouxe esse recorte aqui porque se a gente ver só o micro, né, se a gente focar só aqui, a gente perde um pouco, né, desse contexto do todo. Então, eu preciso entender como que essa BNCC Educação Infantil está organizada. Então, primeiro, a BNCC ela está organizada ali, ela traz 10 competências que todos os educandos têm que desenvolver ao longo da educação básica. E aí, cada etapa da educação básica vão destrinchar ali para que os estudantes alcancem aquelas 10 competências. E aí, com a educação infantil não é diferente. Ela se organizou aqui, né, da maneira que leve a criança como protagonista, como ativo dentro do processo, mas que no final ela tem o mesmo intuito, levar lá a que se desenvolva as 10 competências. Então, ela está estruturada assim, ó, direitos de aprendizagem. Quais são os direitos de aprendizagem? São 6 direitos de aprendizagem. E aí eu vou pedir que você anote, tá? Porque isso aqui é importante. E aí, algumas bancas gostam de confundir o candidato justamente aqui. Então, direitos de aprendizagem são 6 e campos de experiência são 5. Hoje nós vamos estudar os campos de experiências, mas eles se desenvolvem aqui na BNCC Educação Infantil a partir dos direitos de aprendizagem. Ou seja, para mim alcançar esses direitos aqui, eu vou levar em consideração aqui os campos de experiência para eu conseguir chegar aqui nos direitos de aprendizagem. Percebe que ela está organizada de maneira orgânica ali e processual, né? Então tá bem organizadinha aí a nossa BNCC. E ela ainda faz essa subdivisão aqui, né? Entre essas 3 etapas aqui. Entre bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Sendo os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses de idade. Por que que eu estou dando um foco para isso? Porque o meu intuito aqui é te ajudar na sua preparação para o seu concurso. E é isso aqui que cai, tá? Então, eu sempre sou daquela que gosto de privar pela essência dos conteúdos, eu quero que você aprenda, eu não quero que você decore. Pessoal, mas isso aqui não tem jeito, tá? Esse aqui é aquele conteúdo que você vai tirar o print, vai fazer o asterisco e vai ter que decorar. Vou ter que decorar, professora? Vai. Os 6 direitos de aprendizagem, os 5 campos de experiência, vai decorar que tem essa subdivisão aqui e a nomenclatura e a idade. Sinto lhe informar, tá? Porque é isso que não cai, não. Isso que vai despencar na sua prova. É isso aqui que eles querem saber, tá? Então, a gente avança para cada um desses campos aqui. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos, movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações.
tá? Esses são 5 campos e dentro de cada um aqui eu vou desenvolver esses campos de experiências levando em consideração essa faixa etária. Por quê? Porque ensinar um bebê de 0 anos é diferente de ensinar uma criança pequena de 5 anos. Concorda comigo que tem uma diferença? Então eu preciso levar em consideração essas particularidades, ok? Então, vamos avançar para entender cada um desses campos. O primeiro aqui, o eu, o outro e o nós. E aí você já decora esse nome também. Até bate palma, fiz um alerta. Por quê? Porque tem banca, pessoal. Tem banca que ela é bem cruel, ela é bem ardilosa, ela é maldosa, ela tem um mal no coração dela. E ela só quer ver o seu mal, a sua queda. E aí, quando ela coloca lá, às vezes ela troca uma palavrinha dessa aqui só para fazer você errar, tá? Então, o eu, o outro e o nós. Percebe que eu falei para vocês que os campos de experiências, levando em consideração justamente a criança, que esses conhecimentos, essas aprendizagens vão partir dela, né, das interações que ela faz com o meio, com o outro, com outras crianças. Então, olha aí, a gente começa a perceber isso de maneira bem clara. Então, dentro desse campo de experiência, qual é a base? A base é construção da identidade e da alteridade, tá? E é nessa fase de 0 a 5 anos que a criança está desenvolvendo ali a sua identidade? Sim, tá? Então a base vai ser isso. E o foco? O foco vai estar no desenvolvimento social, desenvolvimento de valores, respeito, empatia, a convivência, a democracia. Tem como ensinar tudo isso para a criança tão pequena assim? Sim, tá? De acordo com a BNCC, tem como sim. E isso aqui é importante para quê? Para que ela construa essa identidade aqui, ó, de maneira efetiva. Que ela vire uma cidadã, uma criança que viva a sua cidadania efetivamente. Olha, a gente não entende essa criança hoje como um sujeito de direitos, né? Se ela é um sujeito de direitos, ela precisa estar consciente de que tem direitos, tá? Então, tudo vai se encaixando, tudo vai conversando. O próximo campo de experiência é corpo, gestos, movimentos. Corpo, gestos e movimentos. Aí, nesse aqui, percebe que está mais ligado ali ao corpo da criança, que ela começa a aprender a partir dela mesma, assim, do corpo dela. Você concorda comigo? A partir ali das descobertas que ela faz, do corpo, do gesto, dos movimentos, das brincadeiras. Será que a criança aprende através da brincadeira? Sim, então percebe como tudo vai fazendo muito sentido. Então, a base, né, está na importância do corpo como primeira forma de linguagem e de interação com o mundo. Concorda que essa criança vai interagindo ali, primeiro com o corpo, as descobertas, né? Levar ali na boca os objetos e depois o tato, os sentidos, a criança vai começar a aprender a partir daí. E aí o foco está na motricidade, né? Ampla, fina, na expressão corporal, na consciência de corpo, na coordenação. Então, esse aí é um dos campos de experiência. E o próximo é traços, sons, cores e formas. A base desse campo de experiência, ele vai estar aqui no acesso a diferentes linguagens artísticas e expressivas. Exemplo, desenho, pintura, música, dramatizações. Olha aí, o foco aqui vai estar na arte, arte visual, música, teatro, exploração, estética sensorial. E nessa idade, pessoal, o simbolismo é muito importante para as crianças. É sim uma maneira de se comunicar e de interagir com o mundo, tá? Muitas bancas pedem para você fazer relação entre esse campo e a criatividade. Então fica ligadinho aí, tá bom? E o próximo campo de experiência é escuta, fala, pensamento e imaginação. E nesse aqui a base vai estar no desenvolvimento da linguagem oral como mediadora do pensamento.
E aí tem a linguagem oral, mas percebe que o campo é escuta, fala, pensamento e imaginação. Por quê? Porque a gente vai lembrar que a organização também dividiu ali a BNCC em etapas por faixa etária. Então, o bebê já tem a linguagem oral desenvolvida? Ainda não, mas tem a escuta, né? Tem o pensamento, tem a imaginação. Então, percebe que tem esse cuidado. Vai desenvolver a linguagem oral? Ok, ela é mediadora do pensamento. Mas como é que se desenvolve essa linguagem? Será que se eu ler histórias, se eu cantar músicas, eu vou estar desenvolvendo essa criança aí na sua amplitude, né, de maneira integral, como preza o documento? Então, o foco está nas narrativas, no diálogo, na oralidade, no repertório linguístico, na imaginação, nos primeiros contatos aí com a cultura escrita. Ó, os primeiros contatos com a cultura escritas. E aí, como que a gente vê isso, né, no nosso dia a dia? Né? Lá na educação infantil, rodas de leitura, né, contação de história, reconto, invenção, inventando histórias, narrativas, imaginando mesmo, criando. Isso tudo é muito prático, é muito próprio da infância, tá? Já as bancas de concurso, nesse campo aqui, ele sempre quer vincular isso aqui a uma alfabetização, a antecipação dos conteúdos. E não, tá, pessoal? Não, na educação infantil não tem alfabetização e não tem antecipação de conteúdos, tá? Então a gente fica ligadinho aí para não cair nos peguinhos das bancas. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A base vai estar na inserção da criança no mundo físico, natural, social e matemático, né? Está muito relacionado aqui ao campo matemático, né? O raciocínio lógico. Então, o foco aqui vai ser noções de espaço, de tempo, de natureza, de sociedade, experimentação científica, quantidades, medidas e também os números, né? Obviamente que o conceito de número ele vai ser criado um pouquinho mais à frente, mas aqui a gente já pode, né? A seriação, outros pontos que já vai ajudar ali a criança a desenvolver esse conceito de número, né? Esse raciocínio lógico. Então, esse campo aqui ele vai trabalhar o quê? Essas noções lógicos matemáticas de natureza, da sociedade, tá? E aí a gente pode perceber isso na educação infantil como? Em jogos de contagem, primeiro você, depois eu, quem é o primeiro da fila, explorar esse ambiente mesmo. As experiências precisam ser nada muito elaborado, né? Mas as experiências científicas são muito boas. E aí eu dou até o exemplo aqui na minha escola, como isso acontece. Agora nós estamos no mês de agosto e isso, o folclore, né? E aí faz a porção da cuca, e aí coloca ali vinagre com não sei o que, e tem aquela reação. Eles amam. Outro ponto, plantar o feijãozinho no copinho, no algodão, quem nunca, né? Então, são a partir daí, são coisas simples, mas que já vão estar desenvolvendo essa noção de experimentação científica, certo? E, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho dessa relação dos campos de experiências com com os direitos de aprendizagem, desculpa, com os 6 direitos de aprendizagem. Tem relação? Tem sim, é o que eu falo para vocês. Nada aqui está solto, tá? Nada está desconectado. Tem sempre aqui, elas estão sempre unidas e tem sempre uma coisa a ver com a outra. Então, os campos de experiência são a forma de concretizar os 6 direitos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. E essa teoria está ancorada na ideia de que a criança é o quê? Sujeito ativo, histórico e cultural, não receptora passiva de conteúdos. Ou seja, essa criança, ela não vai estar ali só recebendo conteúdos, não,
mas ela é ativa. Tudo vai acontecer através dela, do corpo dela, né? Das interações que ela faz com esse meio, o eu, o outro e o nós, o corpo, o movimento, sons, os traços. Então, você percebe aqui que tudo vai girar em torno dessa criança, tudo vai ser construído, né, a partir dela. Ela não é ali um ser passivo que fica só recebendo, né, esses conteúdos e só recebendo aí sem colaborar, sem participar. É de suma importância que a criança participe, né? A criança participar aí é o diferencial da educação infantil. Pessoal, e aí eu quero voltar aqui, deixa eu ver se apareceu aqui para vocês. Aqui. Para finalizar a nossa aula, eu quero voltar aqui só em um ponto. Esse aqui é o slide que você vai tirar o print e destacar aí na sua aula, tá? Olha só, pessoal, o que é campo de experiência, né? O que é o campo de experiência? Deixa eu botar vermelho que eu acho que fica melhor. Eles são os grandes eixos organizadores do currículo da educação infantil. Eles articulam os conhecimentos já construídos e culturalmente vivenciados pelas crianças desde muito pequenas, tá? Então, eles são o quê? Justamente essa organização que a BNCC fez para articular esses conhecimentos que vão ser construídos aí, sem abrir mão daquilo que a criança já traz. A criança não é mais uma tábula rasa. Já falei para vocês o que é o campo de experiência e o que ele não é. Ele não é disciplina isolada, né? Eles se conectam, permitindo que a criança aprenda de forma integral, explorando o mundo ao seu redor e construindo sentido a partir das vivências. E ele também não é só conteúdo fragmentado, mas são áreas o quê? Interdisciplinares que integram nas práticas pedagógicas. E aí, às vezes, pode ser até difícil você encaixar uma ou outra temática aqui nos campos, porque eles estão tão conectados que às vezes é difícil fazer essa separação, certo? Então, para finalizar a nossa aula, eu queria muito falar, né, sobre esses pontos aqui, destacar aqui para vocês os campos de experiências. O que é mais importante? O mais importante é você perceber que os campos, eles não são disciplinas isoladas, tá? Eles se conectam. Então, frisa aí. Ele permite que a criança aprenda o quê? De forma integral. Certinho? E para quem está se preparando para concurso, pessoal, dominar esses conceitos aqui é essencial, porque eles aparecem tanto em questões objetivas quanto em provas discursivas. Então, se você vai lá, né, PND chegando com questões discursivas, pode ser que você precise ancorar o seu conhecimento aqui, certo? Então, pessoal, agora que você já conhece os 5 campos de experiências da BNCC, ficou muito mais fácil como isso pode cair aí na sua prova de concurso. Se você gostou dessa aula, já vou convidar você a se inscrever aqui no meu canal, né, Professora Fabiola Santos, ativar as notificações para quando eu postar conteúdo novo, você sempre ter acesso, certo? E deixa aqui nos comentários o que você entendeu sobre os 5 campos de experiências aí da BNCC Educação Infantil. Você acha que isso vai facilitar a sua prática em sala de aula? Eu vou adorar ver seu comentário. Beijo, pessoal. Fique com Deus. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.